porque a gente trabalha tanto com consultórios, ajudando profissionais, hospitais, Maravilha. com pesquisa também. Uhum. Então teve um caso recente de um jovem que a mãe colocava capacete nele em casa. Capacete. Capacete de moto. Porque era uma criança hiperativa? Tinha crises convulsivas. Ah, tá. Pra não bater, ok. Pra não bater. Entendi. Então ela tinha que cozinhar e tinha medo dele bater Deu a cabeça uma convulsão, e ter um TCE. fazer um TCE. Ele tinha 18 crises por dia. Nossa. E aí, em uma reunião nossa do laboratório, estávamos fazendo um ensaio experimental com o probiótico kefir. Uhum, sim, sim. Em animais que a gente induz convulsão propositalmente. Usamos uma droga chamada pentilenotetrazol, a gente bloqueia a atividade GABA e ele tem crise. Ele tem crise com você. A resposta desse kefir tem sido melhor do que o canabidiol. A gente usa um grupo CBD para ver e a resposta dele foi bem interessante. Quando vimos os ensaios nos animais, essa fisioterapeuta que cuida do jovem falou: que tal a gente sugerir para a família a inclusão do kefir? Na dieta. Não tirando os medicamentos que ele fazia uso. Sim, vamos complementar. Convidamos a mãe, termo de consentimento livre esclarecido, comitê de ética, tudo aprovado. E ele fez um tratamento durante 90 dias. Ingerindo o produto artesanal. Feito em casa. Em casa, só que era produzido pelos nossos alunos. Tá. E enviava para eles na forma de um saquinho de chup-chup. Então, sacolé de kefir. De kefir. Então, por dia, a mãe pegava um sacolé, batia com banana e ele tomava. O número de crises despencou. As crises que ele tem hoje são apenas de ausência. A família... Já não tem as tônico-clônicas. Tônica não mesmo. tem. Vimos uma mudança radical na microbiota intestinal, aumentando lactobacilos, bifidobacterium. Vimos resposta imunomodulatória, diminuindo níveis de IL-1 e IL-6, aumentando IL-10 e diminuindo também produção de radicais livres. Que legal. Publicamos esse trabalho na Nutritional Neuroscience, mostrando, olha, o primeiro caso no mundo da chamada síndrome de Rasmussen, tratadas com kefir, deu certo por uma intervenção que a gente usa o probiótico associado à farmacoterapia. E não precisando agora de incluir mais uma dose de fenobarbital que ele fazia uso, usava também lamotrigina, ácido valproico e foi sem juntando sucesso. tudo, né? Então, o que a gente tem mais de interesse hoje é a farmacologia translacional. É aquela que a gente vê na bancada acontecendo e quer acelerar o processo para tentar os testes em humanos. Em paralelo, a gente também quer entender, claro, os mecanismos pelos quais essa proteção acontece. Qual a dose ideal? né? Para ele é de 2 ml por quilo, já chegamos nessa dose. Já chegou, para ele já chegou. A maioria dos nossos pacientes que a gente trata para Alzheimer também, e vimos melhora, dá o equivalente aí a 140 ml por dia do produto fermentado. Em paralelo, vimos também que o kefir liofilizado em cápsulas também traz essa proteção. Uma aluna nossa agora está na Espanha, fazendo investigação com esse produto. Em cápsulas. E vendo agora como é que o intestino se comporta com a exposição. O que a gente mediu? O intestino, você várias vezes aqui já viu algumas entrevistas, que você fala do leak gut, né? Dos vazamentos. Exatamente. Então, para que não haja o vazamento, a gente pode também medir quais são as proteínas que estão aderindo uma célula a outra, como se fosse um zíper. Envolvendo a barreira ali do intestino, né? Isso. O que passa para o sangue e o que fica ali. Então, a gente mede a expressão da chamada ocludina, claudina, que são proteínas que fazem a... Como é que eu vou dizer? A estrutura, a adesão, como se fosse uma parede. Isso, né? Um cimento entre elas. O cimento, exatamente. E o que aconteceu com o cimento? A primeira vez que eu vi a imagem, deu vontade de chorar, porque a expressão da ocludina e claudina vai lá para cima. Então, a gente aumenta a integridade do intestino com o kefir. E você acha que isso tudo tem a ver com a bifidum, com essa bactéria? Lactobacillus e bifidobacterium. Bifidobacterium. Eu tô pensando aqui porque, por exemplo, um dos estudos que tem muito hoje com a bifidum bactéria é a questão da Covid longa, né? Que com o tratamento das lactobacilos e bifidum... Diminui a resposta inflamatória. Isso. A recuperação, pacientes que ficaram mais... Isso não tem sido da boca para fora não, viu, Bia? Não, porque a gente está medindo por citometria de fluxo. A gente faz medidas de um pool de interleucinas, TNF e interferon. Para ver o nível da inflamação. E reduz mesmo. Reduz. Estresse oxidativo a gente mede. Não é igual picareta que pega... Com todo respeito, os caras pegam sangue de paciente, colocam no microscópio e falam quanto radical livre você tem. Não existe. Isso é um absurdo. Não existe. Então, a gente mede por citometria e acompanhamos os níveis de ânion superóxido, peróxido de hidrogênio, todos eles caem na presença do kefir sob tratamento contínuo. Existe kefir como bebida? Existe. Bebida com leite ou então com água. Isso. Tá? Para quem tem intolerância à caseína,
a gente sugere que não seja na exposto forma de leite. Lactose não tem problema. Mas já tem, eu já vi, né? Iogurte. Garrafinhas sem ser iogurte. Aí é bebida com água. Isso. Aí eles colocam algum tipo de açúcar, ou açúcar mascavo, ou adoçam de alguma forma. Ou... Que não é o ideal. É, porque os peptídeos do kefir também têm ação biológica. Exatamente. Um deles, olha o que a gente fez. Pegamos o produto fermentado e enviamos para uma colega nossa que está na Bélgica. Uhum. E lá ela fez a análise dos tipos de proteínas que existem no kefir. E o kefir? Um pedacinho de proteína, posso fazer aqui uma analogia? Pode, por favor. Então, um peptídeo, a gente viu que o desenho dele estrutural teria a chance de inibir a ECA, a enzima conversora da angiotensina, parecendo o captopril. Sim, sim. Com efeito antipertensivo. Isolamos captopril. então essa proteína e tratamos o animal somente com esse pedacinho. Que atuava na ECA. Isso. Entendi. A pressão arterial caiu, a produção da angiotensina 2 caiu. Publicamos esse trabalho há 2 anos. Ou seja, o benefício do kefir não está apenas na reconstituição da microbiota por lactobacillus e bífido, mas pelo pool de proteínas que estão ali presentes. Exatamente. Por isso que a gente não consegue endossar que os benefícios... Foi esse aqui. Esse aqui não é do nosso grupo, esse aqui é do grupo mas também já da foi Federal. Feito, né? Que aqui foi feito com um modelo de mosca. Mas se você colocar, por favor, bota Aires Kefir. Aires Kefir. Com Y? A-I-R-E-S. Consegue aí, Bru? Consegue. Aires Kefir? Aires Kefir pelo Google. O que é modelo de mosca enquanto ele Esse aqui é um modelo experimental com mosca, com drosófila que eles usam. Feito com a mosca. Com a mosca mesmo. Esse aqui foi o pessoal da Federal de Uberaba. Eu também achei que era isso, mas eu achei mal escrito isso. Falei, será que é uma técnica? Não, é drosófila. Modelo é drosófila mesmo, tá. Foi feito ali. Achou? Conseguiu, Bru? Kef One, se colocar também Kef. Essa daqui? Não, aí a marca. Vai no Google mesmo, por favor. Ali já existe o kefir em cápsula no Brasil? Já existe. Ah, interessante. Inclusive tinha um folder de um produto. Eu dando um dia consultoria para alunos online. Falou, professor, a gente tem na nossa farmácia de manipulação o kefir manipulado. Eu falei, ué, manda para mim aí a referência. Quando eu vi o folder da empresa, uma das referências bibliográficas era minha. Eu falei, não, mas essa referência não se refere ao produto dele, sim o produto artesanal. Sim. Ao invés de eu me revoltar contra a empresa, eu falei, que tal eu testar este produto liofilizado para saber se também funciona? Se tem o mesmo efeito. E você fez isso. Esse que minha aluna agora foi para a Espanha fazer investigação. Então, assim, eu não sou contra o que as indústrias... A gente tem que agora testar. Mas aí, pelo que você falou, não é só... Você tem que ver... Por exemplo, para hipertensão, você tem que ter aquela proteína. Excelente. Boa. Para outra questão, sei lá, de recomposição da microbiota, pode ser o suficiente a cápsula. Para convulsão. Então, assim... O único problema artesanal é a chance de contaminação em casa. Exatamente. Que na indústria, por isso que, por exemplo, não é qualquer lugar que você pode comprar... Ou passar de lactobacilos, bife... Não pode. Não pode. Essa coisa até de farmácia de manipulação. Sim. Existem vários... de armazenamento. Exatamente. Existem poucos... produtos que são de lactobacilos, o bífido, inclusive, que você tem no mercado. Isso. Não são poucos. Não achou, Bru? Não. Então, talvez no PubMed lá de novo, colocar kefir, Vasquez e bota Friques. Tem outro dado legal também. Friques. F-R-I-Q-U-E-S. Que interessante. Esse tem uma figura linda que mostra quando a gente trata com kefir as lesões na primeira camada dos vasos, do endotélio, elas são protegidas. Que legal. Então, além da queda da pressão arterial, a gente mostra... Você tem uma proteção de AVC. Cardiovascular, isso aí. Para não sangrar. E também evitar trombos... Em cima das possíveis placas. Isso. Exatamente. Isso. Porque a placa ela é formada abaixo do endotélio, né? Ela é subendotelial. Então, esse processo inflamatório, ao ser reduzido, mesmo com colesterol alto... a gente consegue reduzir a formação da placa com o uso do kefir. Então já mostramos benefícios cardiovasculares, na neurodegeneração em pacientes com Alzheimer, na convulsão e também lesões gástricas. E como é que vocês fazem isso com por exemplo, o médico, o cardiologista que quer saber o quanto ele usa
para cada efeito, o neurologista para convulsão ou para o Alzheimer. Como é que vocês fazem isso, essa consultoria de saber a dose certa para cada caso? Vocês trabalham com isso? Sim, a gente trabalha geralmente com os nossos pares, que são os clínicos, e fazem pós-graduação conosco. Então, entendi. por exemplo, um gastroenterologista trabalhando conosco fez o teste para doenças do refluxo gastroesofágico e mostramos resposta. Que legal. Um outro trabalhava com depressão, pacientes refratários ao sucesso com sertralina, adicionavam o kefir e viram que a resposta, usando a escala de Hamilton, era reduzida quando se associava com kefir. Porque o bifidum é maravilhoso pra gente. No Sim. caso como complemento para a questão da depressão, da ansiedade. Olha aí. E a vantagem do kefir é que ele tá no blend, né? Exatamente. Tem bífido e uma série tem de outros mais lactobacilos. Achou? É esse aí. Esse aí. Tá. Se puder descer um pouquinho só para mostrar a figura, que ele tá abaixo. Muita gente envolvida, né? Muita gente. Esse grupo aqui de farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, nutricionistas. Pode descer um pouquinho, porque tem uma figura aqui embaixo. Essa aqui, ó. Para o pessoal entender o que é o kefir. Essa aí é uma imagem por microscopia eletrônica de varredura. Primeiro parece eletrônica, uma couve-flor. não é essa coisa que tira sanguezinho. Não. Aqui é o faz kefir. teatro. Então a gente pegou o kefir e colocamos no microscópio para ver. Exatamente. Olha aqui a mistura das bactérias, aqui no caso os bacilos, e ali a simbiose que existe entre as bactérias e as a proteínas. levedura aqui. A levedura. Não dá para ver Aqui proteína. é levedura. Tá, levedura perfeito. E aminoácidos. Então a gente foi do macro até o micro, ó. Vai só reduzindo de tamanho. O grão inteiro, esse aqui do meio, no B. O C, já dá para ver os bacilos, e a gente vai aproximando, dando zoom, até chegar na parte final. Eu tô rindo, que eu cheguei esse ano mesmo, eu fui fazer uma palestra em Cuiabá. E aí eu cheguei de madrugada, sabe aquelas coisas que um voo que deixa você... Cheguei de madrugada, acho que eram umas 2 horas da manhã. E aí cheguei, olhei, eles me deram um plus num quarto maravilhoso. Quando eu cheguei, assim, tinha kefir na geladeira, geladinho. Falei, eu vou tomar, papapá. Menino, quando Diarreia? eu fui abrir, explodiu. Ah, é normal. Vou te Mas contar por quê. explodiu, você não sabe como. Sujou você toda? Quarto. Então, eu fui de menos. Eu fiquei com aquele cabelo de azedo, entendeu? E eu tinha palestra 8 horas da manhã no dia seguinte. Mas assim, não dava pra não chamar o pessoal da limpeza. E eu me lembro, eu tava com o Alex. O Alex falou assim, isso aqui é um monstro. Que ideia foi essa? Eu falei, não, mas isso é saudável. Eu preciso tomar uma coisa saudável. Tiago, você não tem noção. E era um produto mais artesanalzinho, assim? Não sei, numa garrafinha, muito bonitinho. Muito bonitinho. Mas sabe? era de tipo de água mineral? Isso. Isso é um problema. Menino do Várias empresas céu. têm tido esse desafio. Não, você não tá entendendo. Eu só sei que eu liguei e falei, por favor, tô precisando do pessoal de limpeza. Essa hora, eu falei, você não tá entendendo. Quando eles chegaram no quarto, mas era na parede. Cheiro de azedo. Cheiro de azedo na parede. Eu fui pro banho, assim, a roupa inteira. E o cabelo? Eu fui secar cabelo, eu falei, não posso ser 4 horas da manhã, eu vou acordar. Culpa do kefir. Não, eu vou acordar o povo aqui, né? Eu falei, amanhã eu levanto, eu falei, que horas começa o café? Ela, 6h30. Eu falei, então 6h30 eu vou secar o cabelo, porque o pessoal já vai ter acordado, né? Mas foi tão engraçado, porque eu falei, Alex, você tem que tomar esse kefir, isso aqui faz super bem pra saúde. Ele falou, trauma. E sobrou pra ele também. Ele tava arrumando a mala dele, pegando a mala do outro lado. Menino. A mulher falou assim, isso é uma bomba? Eu falei, olha, eu Desculpa não sei. então ter falado kefir aqui, você deve ter até assustado. Mas eu não abri mão, porque eu já tinha tomado dessa. Teve uma época que eu mandava até entregar em casa. Tinha uma loja que entregava. E eu adorava. Foi a primeira vez. Eu não sei como é que aquilo estava armazenado. Sim. Não sei. Alguém mexeu, sacudiu e deixou lá. Não, mas só deixar em repouso. Se deixar a temperatura um pouquinho mais alta, Mato Grosso, talvez a geladeira não deu conta. Pode ser. É mas comum. Foi muito, mas eu não Só desisti, adianta mais né? uma foto dessa aqui, que vai ser legal. Passa pra frente. Eu não a desisti setinha do aqui, ó, kefir, Bruno. não, tá? Vai, desce um pouquinho. Essa foto aqui é sensacional. Todas as figuras aqui, ó. Aqui, aí. Clica aqui. Essa. Isso aqui é a microscopia eletrônica de um endotélio de um animal com a pressão normal, com a pressão alta. Olha o que acontece com o nosso tapete. Sim. A parte interna do vaso, ele fica todo com uma alteração da arquitetura. Ou seja, a resposta de vasodilatação não é a mesma. Pra pegar ali uma hemáciazinha e formar um coágulo, Trombos não é custa. fácil. Agregação plaquetária, Exatamente. fator de Von Willebrand, né? Todo o processo tudo ali. de formação de trombos pode acontecer. Quando a gente trata com kefir, olha lá, a arquitetura já se
assemelha mais Sim, a estrutura a de um estrutura normal. normotenso. Então, Maravilha. recuperamos a morfologia da artéria e também a função dela de Maravilha. resposta vasodilatadora. Não, eu continuo gostando do kefir. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano, mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.